Áudio 13. Olá, amados do Senhor, a graça e a paz de Jesus estejam sobre a vida de cada um de vocês. Me chamo Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás. Sou membro da Assembleia de Deus Missão nesta cidade e estou aqui para mais um dia de estudo do livro Armado para a Guerra, de Rick Renner. Vamos dar sequência aos nossos estudos com nossos áudios diários. Vamos lá? Hoje o nosso áudio de número 13 é o capítulo 6, que tem o título Uma Mensagem Importante a Lembrar. Antes de Paulo entrar em sua explicação detalhada sobre a armadura espiritual, ele nos suplica: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Observe que Paulo inicia essa porção das Escrituras sobre a batalha espiritual e a armadura de Deus dizendo, finalmente. A palavra finalmente é uma das palavras mais importantes dessa passagem. Ela foi extraída da expressão grega touloipo e seria bem traduzida por quanto ao mais, em conclusão ou em suma. A expressão touloipo é usada em outros manuscritos gregos seculares daqueles mesmos períodos para retratar algo tão extremamente importante que é mantido até o final da carta. Assim, o leitor será capaz de se lembrar disso caso não se recorde de nada mais do que foi escrito. À luz disso, a palavra finalmente, em Efésios 6:10, traz consigo esta ideia. Em conclusão, guardei a questão mais importante desta epístola para o fim. Assim, caso vocês não se lembrem de nada mais do que eu disse, vocês se lembrarão disto. Quero que isto se destaque em sua mente. Essa é uma declaração notável. O livro de Efésios contém algumas das verdades mais importantes e algumas das instruções mais praticadas dadas em todo o Novo Testamento. As verdades que Paulo escreve à igreja de Éfeso são poderosas, profundas, detalhadas e fundamentais para a nossa visão de Jesus Cristo, da igreja, de nós mesmos e da posição de derrota do diabo. É uma epístola que requer nossa máxima atenção. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo aborda alguns dos conceitos teológicos mais profundos e de mais difícil compreensão do cristianismo, tais como a eleição, a predestinação, a adoção, o selo do Espírito, o penhor do Espírito, a nossa redenção total glorificada, e isso apenas no capítulo 1. Então temos o capítulo 2. Nessa poderosa seção da Bíblia, Paulo aborda a realidade da morte espiritual e o seu fruto, a intervenção da rica misericórdia de Deus, a doutrina da graça versus as obras do homem, a obra redentora da cruz, o fundamento dos apóstolos e dos profetas na igreja do Novo Testamento. Nos capítulos 3, 4 e 5, Paulo trata de assuntos muito profundos como o mistério do Cristo revelado, o plano eterno de Deus, a unidade de um Espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, os dons ministeriais dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e o seu propósito definitivo, renovar a mente e se revestir do novo homem, entristecer o Espírito Santo, ser continuamente cheio do Espírito, o plano de Deus para os maridos e esposas e o exemplo correspondente de Cristo e sua igreja. No entanto, quando chegamos ao fim dessa grandiosa epístola que é tão cheia de todas essas maravilhas, Paulo diz, finalmente. E ele está nos dizendo que, independente do que já lemos, é melhor prestarmos atenção ao que vem em seguida nessa carta. Considerando o conteúdo poderoso dos 5 primeiros capítulos de Efésios, você pode com certeza ver por que eu disse que é tão notável Paulo dizer finalmente em Efésios 6:10. Essa palavra indica que ele considerava a armadura espiritual o assunto mais importante discutido nessa epístola à igreja de Éfeso. Em princípio, esse fato me deixou totalmente perplexo. Perguntei a mim mesmo, como a questão da armadura espiritual poderia ser mais importante do que a doutrina da eleição? Como a questão da batalha espiritual poderia ser mais importante que a doutrina da predestinação? Como é possível que ele seja mais importante que a doutrina da adoção? Será possível que entender o assunto de batalha espiritual seja mais importante que entender o plano eterno de Deus? Por que Paulo deixaria essa parte sobre batalha espiritual e armadura espiritual por último, para a última parte da sua poderosa epístola, e depois concluiria que esse assunto é mais importante que essas outras verdades? Por quê?
Mais tarde passei a entender por que Paulo fez essa declaração incrível sobre a batalha espiritual e a armadura de Deus. Falando de um modo geral, essas questões não poderiam ser mais importantes que as outras doutrinas bíblicas que Paulo aborda no livro de Efésios. É extremamente importante conhecermos e entendermos essas doutrinas bíblicas. Elas são fundamentais a tudo o que cremos sobre a obra da cruz. Entretanto, nesse momento específico e para os leitores específicos a quem Paulo estava escrevendo, a batalha espiritual e a armadura espiritual eram temporariamente mais importantes por uma razão muito prática. Como muitos no mundo da igreja hoje, os crentes a quem Paulo estava escrevendo tinham acumulado um grande conhecimento espiritual, que constava de fatos e informações. No entanto, mesmo com tudo isso à disposição, eles ainda estavam espiritualmente derrotados em suas vidas pessoais. Embora pudessem responder a praticamente todas as perguntas sobre a Bíblia que se colocasse diante deles, suas vidas pessoais estavam desmoronando. Efésios 4, 25 a 31 identifica alguns dos problemas que estavam afligindo os leitores de Paulo. Mencionarei apenas alguns deles. Paulo ordenou aos crentes de Éfeso: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. 4, 25. Não se põe o sol sobre a sua ira. 4, 26. Nem deis lugar ao diabo. 4, 27. Aquele que furtava não furte mais. 4, 28. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. 4, 29. E não entristeçais o Espírito de Deus. 4, 30. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 4, 31. Parece que Paulo estava falando a pessoas vitoriosas? Pessoas vitoriosas precisam que se lhes diga para parar de mentir? Pessoas vitoriosas dão lugar ao diabo em suas vidas e relacionamentos? Pessoas vitoriosas permitem que palavras corruptas tenham lugar em suas conversas? Pessoas vitoriosas entristecem continuamente o Espírito Santo com atitudes negativas, como amargura, ira, gritaria e malícia? Naturalmente falando, as igrejas que se situavam no vale do rio Lico, uma das quais era a igreja de Éfeso, eram mais instruídas com relação à verdade e à doutrina do Novo Testamento que qualquer região durante o primeiro século. Sabemos que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso e que depois disso ele passou 3 anos de sua vida levantando presbíteros naquela cidade. Além do mais, em algum momento depois da partida de Paulo de Éfeso, Timóteo entrou em cena para servir como pastor dessa igreja. Se parássemos aqui, apenas isso teria tornado a igreja de Éfeso a igreja local mais singular da história da igreja. Mas ainda há mais. Além dos papéis de Paulo e Timóteo na igreja de Éfeso, o apóstolo João também era membro dessa igreja. Também quando João mudou a base do seu ministério de Israel para a cidade de Éfeso, ele levou Maria, a mãe de Jesus, para a cidade com ele, onde cuidou dela até sua morte. A mãe de Jesus era um membro da igreja de Éfeso. Creio que você pode perceber a partir disso quanto a igreja de Éfeso era realmente incomum. Você também pode ter certeza de que outros grandes homens e mulheres de Deus iam ministrar ali, uma vez que essa era a maior igreja existente durante aqueles dias. Pedro, Apolo, Áquila e Priscila com certeza ministraram nessa igreja em algum momento. Não obstante, mesmo com essa abundância de ministérios excelentes e da disponibilidade de percepção e conhecimento espiritual, os crentes de Éfeso não estavam vivendo a vida vitoriosa e abundante que Jesus Cristo veio oferecer. Ao contrário, suas vidas pessoais estavam em ruínas. Embora a Bíblia não diga especificamente por que os crentes de Éfeso estavam passando por confusão e derrota em suas vidas pessoais, o fato de Paulo ter reservado esse texto sobre batalha espiritual e armadura espiritual para o fim de sua epístola sugere a razão. Parece que os destinatários dessa carta estavam espiritualmente desequilibrados. Eles eram maduros na esfera da doutrina, mas haviam deixado de desenvolver-se em outras áreas crucialmente vitais. A grande maioria do tempo e das energias desses crentes foi empregada para desenvolver a doutrina e educar as suas mentes com as grandes e necessárias verdades teológicas. Não havia nada de errado com isso. Por se tratar do início da igreja primitiva, nesse momento foi muito importante ensinar e analisar essa doutrina. Na verdade, estudar a palavra era uma necessidade absoluta para aqueles crentes. À medida que começavam a registrar a doutrina naqueles primeiros tempos,
era imperativo que sondassem e estudassem intensamente as Escrituras. Qualquer pessoa familiarizada comigo ou com o meu ministério sabe que dou valor máximo ao estudo da Palavra de Deus. Entretanto, embora os crentes de Éfeso estivessem crescendo no entendimento intelectual da Palavra, eles precisavam simultaneamente crescer no seu entendimento da armadura espiritual e do conflito espiritual. Eles viviam em um mundo muito semelhante ao nosso hoje. Um mundo cheio de conflitos, violências e revoltas. Então, ao mesmo tempo em que os líderes da igreja primitiva desenvolviam, analisavam e ensinavam a sã doutrina dentro da igreja de um modo geral, também precisavam equipar os crentes para lidarem com o ambiente hostil fora da igreja. Esses primeiros cristãos precisavam começar a agir com base no conhecimento que haviam obtido. Eles tinham de aprender a pegar o seu entendimento intelectual da palavra de Deus e transformá-lo em uma espada do Espírito. Eles precisavam desesperadamente tomar posse da fé que possuíam intelectualmente e transformá-la em um escudo da fé. O conhecimento deles sobre a salvação tinha de ser forjado em um capacete da salvação. O entendimento deles sobre a maravilhosa graça de Deus ainda precisava ser transformado em uma couraça de justiça. Esse era o pano de fundo do contexto em que Paulo escreveu sua carta à igreja de Éfeso. É por isso que Paulo começa o seu texto sobre batalha espiritual e armadura espiritual dizendo na essência: guardei a parte mais importante dessa epístola para o fim, para que se vocês não se lembrem de mais nada, vocês se lembrem disso. À medida que Paulo avança em Efésios 6 e 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora chegamos à palavra irmãos. Essa é outra palavra muito significativa no Novo Testamento, que é negligenciada e mal compreendida. A palavra irmãos é de tremenda importância para o tema armadura espiritual e batalha espiritual. Tanto que devemos nos curvar por um momento e estudar essa palavra antes de prosseguirmos em Efésios 6. A palavra irmãos foi extraída da palavra grega adelphos, uma das palavras mais antigas do Novo Testamento. Em seu uso mais frequente, adelphos significa simplesmente irmão. Entretanto, tem um significado muito mais profundo. Em seu sentido muito antigo, a palavra era usada pelos médicos no mundo da medicina para descrever duas pessoas que nasciam do mesmo ventre. Assim, quando os antigos gregos se dirigiam uns aos outros como adelphos, eles queriam transmitir esta ideia: você e eu somos verdadeiramente irmãos. Saímos do mesmo ventre humano, temos os mesmos sentimentos, temos emoções similares e lidamos com os mesmos problemas na vida. Pelo menos em parte, esse era o pensamento de Paulo quando ele se dirigiu aos seus leitores como irmãos. Usando essa palavra, ele estava se colocando no mesmo nível de seus leitores, identificando-se tanto com as lutas quanto com as vitórias pessoais deles. Mas isso não é tudo o que existe para a palavra irmãos. Preste muita atenção, porque a discussão seguinte trará importante luz no sentido completo dessa palavra. A palavra irmão não era usada em um sentido popular, como a empregamos hoje no corpo de Cristo, até o tempo de Alexandre o Grande. Durante esse período, a palavra irmão começou a adquirir um novo sentido militarista em seu significado. Dado o fato de que Efésios 6, 10 ao 18 é um texto sobre batalha espiritual e armadura espiritual, não há dúvida de que Paulo também tinha essa ideia militarista em mente quando se dirigiu aos seus leitores como irmãos. Alexandre o Grande foi, irrefutavelmente, o melhor soldado que o mundo já conheceu. Aos 18 anos, ele já havia conquistado todo o Império Oriental. Quando tinha 33 anos, o Império Ocidental também havia caído em suas mãos. Alexandre o Grande conquistou praticamente todo o mundo civilizado do seu tempo, desde a Europa à extremidade norte da Ásia, alcançando até a Grécia, a Turquia e a Ásia, até a fronteira ocidental da Índia. Em um único golpe militar contra os persas, Alexandre venceu 40 mil agressores persas, perdendo apenas 110 de seus soldados. A fama e a notoriedade desse jovem e poderoso homem de guerra eram tão extensas e reverenciadas que soldados de todas as partes do seu império remoto desejavam ter alguma espécie de relacionamento pessoal com ele. Conhecer Alexandre pessoalmente e ganhar o seu reconhecimento era a maior honra que um militar podia receber. Portanto, em ocasiões muito especiais, Alexandre realizava cerimônias.
Durante essas cerimônias, ele convocava soldados especialmente corajosos que trabalhavam arduamente a subirem a uma plataforma gigantesca para ficar ao seu lado. Então Alexandre fazia reconhecimento público de forma cerimoniosa a esses soldados especiais que haviam lutado tão bravamente e que tinham andado a segunda milha da batalha. Diante de uma grande audiência de militares que o adoravam, Alexandre colocava seu braço ao redor dos guerreiros fiéis, um de cada vez, e declarava publicamente: que todo o império saiba que Alexandre se orgulha de ser irmão desse soldado. Assim, a palavra irmão, como usada no tempo de Alexandre, também transmitia a ideia de companheiro ou irmão de armas. Tendo isso em mente, sabemos que a palavra irmão retrata a imagem de dois soldados que estão lutando a mesma luta e que compartilham sentimentos, desejos e medos similares, assim como dois irmãos nascidos do mesmo ventre. No entanto, esses soldados irmãos aprenderam a vencer as suas emoções e a alcançar a vitória em meio aos ataques e confrontos difíceis. Se esses homens chamassem alguém de irmão, isso significava que ele era um verdadeiro companheiro. Em meio a tudo isso, esses soldados permaneciam juntos, unidos no calor da luta. Por conseguinte, eles atingiam um nível especial de irmandade que somente os soldados conheciam. Podemos ver então que Paulo estava transmitindo uma mensagem poderosa aos seus leitores quando se dirigiu a eles como meus irmãos. Ele estava dizendo: saímos todos do mesmo ventre da humanidade e compartilhamos sentimentos, lutas e emoções semelhantes na vida. Ainda assim, não fomos vencidos por essas coisas. Assim como eu, vocês ainda estão na luta e estão dando o seu melhor. Portanto, tenho orgulho de estar ligado a pessoas como vocês. Somos irmãos. Embora os crentes de Éfeso, obviamente, estivessem tendo dificuldades em suas vidas pessoais quando Paulo lhes escreveu, eles não haviam desistido da luta. Eles ainda estavam ali, reunindo suas forças e avançando vagarosamente um passo de cada vez. Esse tipo de comprometimento progressivo de permanecer na batalha é uma característica chave de crentes que vale a pena conhecer e com quem vale a pena se associar. Independentemente de quanto esses crentes estejam indo bem ou mal em meio à sua luta, pelo menos eles ainda continuam lutando. Outros podem ter desistido, mas eles não. De acordo com Paulo, esse é o tipo de pessoa a quem deveríamos ver como companheiros de luta. Essa é particularmente uma boa notícia para você. Se você estiver passando por um momento difícil agora, o adversário pode tentar acusá-lo de ser um fracasso espiritual porque você ainda não atingiu a vitória total em sua vida. Mas quando permanecer fiel à luta e se recusar a abandonar sua posição de fé contra o inimigo, você ainda é um soldado excepcionalmente bom. Você é exatamente o tipo de soldado que qualquer crente deveria estar feliz em conhecer e em se associar. Então, eis o ponto principal com relação à palavra irmãos, usada por Paulo em sua parte final e crucial dessa carta aos Efésios. Não é o fato de lutarmos bem ou mal que realmente conta na vida. O que realmente conta é que continuemos lutando. Esse tipo de atitude de nunca desistir, finalmente produzirá a vitória para nós, sempre. Amém? Quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez em Tua presença, com meu coração agradecido a Ti por tudo. Continue, Pai, nos dando graça, continue com misericórdia para conosco, continue nos dando livramento, Senhor, continue no controle das nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração. Te peço pela minha vida, pela minha casa, por tudo que é meu. Te peço pela vida dessa pessoa que me ouve, pela família, pela casa. Ajude ela a ser um soldado combatente nessa guerra todos os dias. Soldado que não desiste, soldado que persiste até o dia da vitória. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e graças a Deus. Voltamos amanhã com mais um áudio. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.